Ok, acho que deu tudo certo. Vamos lá então, gente. Bom dia, desculpa pelo entreveiro, ainda estou aprendendo um pouquinho aí sobre o que acontece com os benditos parte eletrônica, tem hora que eu não entendo, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa aula. Nossa aula hoje, a gente está estudando a revista Marcas de uma Igreja Saudável, baseada no livro de mesmo nome, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor Mark Dever. E a revista foi feita aqui, pelo nosso querido Vinícius Musselman, do Voltemos ao Evangelho. E deixa eu achei que vocês estavam me vendo, mas acho que vocês não me veem, mas vem a tela. Vocês estão vendo a tela, tá ótimo, eu não vou esquentar a cabeça, não. Então, a gente vai estudar hoje a aula 2, chamada A Igreja do Deus Trino. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios. Nós vamos ler o capítulo 2, dos versos 11 ao 22. Efésios, capítulo 2, do 11 ao 22. Essa vai ser a leitura principal. A revista tem uma série de outras referências. Então, se vocês puderem observar depois as referências na própria revista, tá bom? Inclusive está no grupo aí, eu coloquei para vocês. Beth, eu vi que você escreveu sua tela aqui, eu não sei como eu faço para eu me colocar. Eu passei até perfume para poder aparecer, mas eu não estou aparecendo, então eu não sei o que está acontecendo, tá bom? Mas vamos tentar, então, nem que seja sua tela, isso é o que mais importa, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Basicamente, tem uma frase que começa essa lição, uma frase do Mark Dever, que diz que o evangelho salva um povo, que é a igreja, dando-lhe um novo relacionamento com o Deus Trino. Isso é extremamente importante, essa é a chamada de capa da lição, tá bom? E a frase que eu queria citar, que é do pastor Mark Dever, é essa daqui. A igreja é um povo, não é um lugar, não é uma estatística, é um corpo unido a Cristo, que é a cabeça. É uma família unida por adoção por meio de Cristo. Se a gente conseguisse entender essa frase somente, a lição estava terminada. Tá bom? Porque é exatamente isso o que a gente tem que falar. Eu tinha previsto fazer uma introdução um pouco mais longa, mas devido a esse problema que a gente teve, eu vou dar uma encurtada na introdução, tá bom? Mas é importante a gente entender o seguinte: o que é a igreja? Qual é a ideia de igreja? Igreja aparece a primeira vez na Bíblia, lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus tem aquela conversa com Pedro, dizendo que é sobre aquela pedra, o próprio Cristo, diante da declaração de Pedro, de que é sobre essa pedra, essa declaração de Pedro, que Cristo, que ele vai edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois, a segunda vez que menciona, em Mateus capítulo 18, em que fala de disciplina. Ali é um quadro de confrontação, de disciplina, de colocar ordem. Então, ali o próprio Jesus menciona a igreja, e depois todas as demais referências que a gente tem à igreja são feitas de Atos em diante, mas principalmente em Atos. Atos é muito forte. Levando em conta que Atos foi escrito por Lucas, que era ali muito próximo de Pedro. Então, viu o que aconteceu, visitava as igrejas que Paulo fundava. Então, a gente analisa, depois vai ver as cartas paulinas, as próprias cartas de Pedro, de João, você vê que aí o contexto de igreja vem mesmo. Mas o termo igreja não é um termo novo, tá? Para os judeus, não era um termo novo, era um pouco diferente do que eles tinham até então. Igreja é um termo grego, vem da palavra eclesia, e vem de uns 5 a 6 séculos antes de Jesus, quando os gregos instituíram sua democracia. A eclesia era o ajuntamento das pessoas que iam lá em público para poder fazer reivindicações aos governantes, sugestões, cobranças, enfim, era esse povo que ia lá. Não eram todos, isso é uma coisa importante de se notar.
a eclesia não eram todos os gregos, tá? Eram basicamente aqueles que eram livres, eram aqueles que eram... tinha uma série de condições, eu não lembro agora se mulheres participavam, eram líderes de clãs, eu não lembro a regra exata, mas o que é importante a gente lembrar é que não eram todos, tá? Então, longe de... que é o mais próximo que a gente tem do que a gente conhece hoje de democracia, tá bom? Mas a igreja, diferentemente do que foi, Jesus colocou algumas condições para a igreja. Se você pega o termo original lá grego, na aplicação dele era um pouco bagunçado, mas na igreja de Cristo não é assim. A igreja tem algumas condições, tá bom? Então hoje é a lição número 2 dessa revista. Depois nós vamos estudar as 9 marcas especificamente de uma igreja saudável. Essa revista é muito boa. E eu confesso que a minha oração não é para que eu acrescente à revista, mas que eu não estrague o que foi escrito, porque essa revista é sensacional. Se você não tem sua revista ainda, revista Marcas de uma Igreja Saudável, eu não sei quem vai ver esse vídeo depois, mas ela está disponível no site da editora Cristã Evangélica, tem na Amazon hoje em dia também. Então, e vocês que são alunos regulares nossos, se quiserem revista, falem comigo. Aqueles que já encomendaram, as revistas chegaram, eu preciso programar para fazer a entrega, tá bom? Mas essa semana a revista vai estar chegando aí para vocês, tá bom? Bom, continuando aqui, então, vamos falar agora. E por que a gente tem que falar da igreja? Essa aula sozinha dá para a gente estudar o ano inteiro. De verdade, tem muito termo. Então, eu vou fazer basicamente um en passant do que é a igreja. Não dá para a gente aprofundar muito. As referências estão todas na revista, tá? Eu não vou agora aqui mencionar. Então, se você quer se aprofundar mais no estudo, por favor, vai na revista. Eu não comprei a revista. Essa aula ainda está no grupo aí. Dá uma olhada no grupo que eu postei essas aulas, tá bom? Então, as referências estão aí. A gente pode depois discutir, tá bom? Mas, enfim, começando agora a aula especificamente, quando Paulo escreve... é importante falar, tá? Igreja hoje, eu esqueci, eu ia passar essa parte aqui. Existe a gente hoje vive numa cultura muito hedonista, uma cultura muito... que o pensamento é muito individualista. As pessoas não estão muito preocupadas com as outras. A verdade é essa. Hoje as pessoas fazem caridade para se sentir bem, e não para que o outro seja bem. Eu estou dando isso daqui por quê? Porque, de certa forma, muita gente fala isso, já que a igreja não salva mesmo, por que eu tenho que ir para a igreja? Então, existe muita figura, vocês vão achar N mensagens ou podcasts dizendo de sal fora do saleiro. A questão é que a igreja, de fato, não salva. Mas a igreja, ela não é optativa. A gente não escolhe ir ou não ir à igreja. Mas, uma vez que você é salvo pelo Senhor, ele necessariamente quer que você congregue. Ele quer que você participe de uma igreja. E é isso que a gente vai discutir hoje. Puxa, já que ela não é optativa, por que eu tenho que ir para a igreja? Qual que é o grande objetivo? Tá bom? Então... O que eu quero dizer é o seguinte: não dá para escolher, não é vou na igreja ou não vou na igreja. Sim, você vai à igreja. E por que você vai à igreja? Porque é um método que o Senhor escolheu para que você seja santificado. Santificado não é no sentido de separado aqui. Santificado é no sentido de processo de santificação. Deus te separa, te coloca num determinado local, e é lá que ele vai trabalhar a sua vida, tá bom? Então, essa conversinha de que já que a igreja não salva mesmo, eu escolho não ir, é bobeira, não é verdade, tá? Isso daí é fruto do pensamento hedonista, onde as pessoas não querem mais conviver, onde elas não querem prestar contas, onde elas querem viver de uma maneira muito livres, vamos dizer assim, tá bom? Jesus usa a palavra noiva para se referir à igreja. Tá bom? A gente vai ver no Novo Testamento essa palavra noiva é algo muito forte, é um compromisso muito, muito grande, um compromisso muito, muito forte, tá bom? Então, a gente não tem escolha. Nós temos que estar numa igreja, gostando ou não gostando. Se tiver reclamações, o 0800 é o de Deus. Vai lá chorar as pitangas para ele, é ele quem diz isso, tá bom? Dito isso, já que não tem para onde correr, nós temos que ir para uma igreja, nós vamos entender o que é a igreja. E o que é a igreja? Nós temos que entender que a igreja, ela nasce depois que o evangelho é anunciado. E por que o evangelho foi anunciado? Para nos mostrar o quão pecadores nós somos, o quão por nós não conseguimos nada, e já que a gente não consegue nada, é o próprio Deus quem vem e nos resgata e nos transporta
do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ontem eu estava observando, um irmão postou numa rede social o texto clássico de Romanos, é um dos que eu mais gosto, que Deus mostra o seu amor para conosco, nos amando quando ainda éramos pecadores. É algo muito forte. A gente vai continuar sendo pecador, a diferença é que agora ele nos justifica. E quando esse povo é justificado, quando esse Deus nos resgata e nos salva, ele nos insere na sua comunidade. E quem é a sua comunidade? É a igreja. Ele gera a igreja. Então, o evangelho, ele gera a igreja. Em contrapartida, e esse é o mandato, Jesus vai lá e nos coloca na igreja, ele funda a sua igreja e ele promete, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, ele também faz um pedido. Ele fala para a gente anunciar o evangelho e discipular as pessoas para conformá-las cada vez mais à aparência de Cristo. Então, de certa forma, ele criou um sistema redundante, em que, redundante no sentido de, não de ter um segundo, mas redundante no sentido de que a gente tem um ciclo, tá bom? O evangelho gera a igreja e, por conseguinte, a igreja promove o evangelho, ela anuncia o evangelho para as pessoas, essa é a nossa missão, é o evangelho que nos discipula, é o evangelho que nos ensina, tá bom? E a gente tem que proteger o evangelho. E na própria revista a gente tem aí uma mensagem de que não importa de que venha um anjo vindo do céu, lá no Gálatas capítulo 1, ainda que venha, nós temos que refutar se o evangelho que ele estiver anunciando não for o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a importância de promover e proteger o próprio evangelho. E aí o evangelho, por si só, a gente prega o evangelho, o Espírito Santo faz a sua missão, adiciona aqueles a quem ele quer dentro da igreja, adiciona a igreja. Então, as pessoas que chegam para a igreja são aquelas que foi o próprio Senhor quem acabou trazendo, tá bom? Então, a gente começa a entender que tem esse sistema, um sistema formado aí, tá bom? E aí, agora eu queria só fazer uma pausa para a gente ler Efésios capítulo 2, de 11 a 22, para que a gente possa compreender isso daqui. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 11. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, verso 13, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Por quê? Por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha a trindade aí. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Fiquem abertos aí que eventualmente a gente vai citar esse texto, tá? Tem um monte de referências. Então é importante a gente entender o que aconteceu agora. Então nós temos a atuação da Trindade. Então nós temos o Deus Pai, o Deus Trino, no caso. É um conceito difícil de explicar, não é simples, é bastante complicado, é um conceito que gera muitas heresias, tá bom? No passado você pode ler aí N heresias, mas enfim, de momento basta entender que existe isso, tá bom? Não precisamos chegar a discutir o porquê. Mas é importante entender que, de certa forma, cada um tem um papel nesse processo. O Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo.
E aí nós temos a igreja. Então, quem é Deus Pai? O Deus Pai, lembra, o pecado nos afasta de Deus. E aqui, Paulo usa um termo bastante forte, que ele usa parede de separação. Eu gosto dessa tradução, que no Velho Testamento era representado pelo véu do Santo dos Santos, que era grosso, era espesso, era uma cortina bem grossa, é aquele que se rasga, que menciona quando Jesus morre, que o véu se rasga de fora a fora. Então existia uma separação, mas não é interesse do Pai que exista essa separação. Então, o Pai providencia para que nós possamos fazer parte da sua família. Como? Ele nos envia o Filho. O Filho paga a conta. É o Filho quem justifica a gente para que a gente possa participar da família de um Deus Santo. Só que o Filho cobra também. A gente esquece disso. A gente gosta de falar de liberdade, a gente gosta de falar de uma série de fatores que enchem a bola do ser humano. Mas a verdade, e até filósofos não cristãos já perceberam, que a gente é escravo daquilo que a gente escolhe que nos liberte. Então, a palavra melhor, Sêneca, se eu não me engano, essa frase, ou de Seleucida, eu não lembro qual dos dois filósofos, mas foi um dos dois. O que é interessante notar é que o Filho nos salva, ele nos resgata, ele paga a nossa conta, mas ele também nos cobra. Ele cobra que nós pertençamos ao seu corpo. E note que não é a cabeça, é o seu corpo, tá bom? Que é a igreja. E, junto com isso, Jesus, quando menciona que em 3 dias ele reconstruiria o templo, os judeus acharam ele maluco. O que os judeus não entendiam, e ele já estava usando o que ele falou lá para a mulher samaritana, que é importante que os homens adorem em espírito e em verdade, ele já está mencionando ali que, na verdade, a preocupação não é o templo feito por mãos humanas, mas aquele templo, o nosso corpo, que vai começar a ser o templo do Espírito Santo. Então, é uma situação um pouco diferente, eles não estavam habituados com esse tipo de linguajar, tá bom? Então, você vê que a igreja tem um relacionamento muito próximo com a própria Trindade. O Pai nos aceita na família, através do corpo do Filho, para que sejamos templo do Espírito, tá bom? E são exatamente esses 3 pontos que nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? Lembrando que o propósito de Deus é que a igreja o glorifique pelo que ela é. O que a igreja é? Adoradora. O pastor André hoje pregou, quem teve a oportunidade de assistir o culto, o pastor André falou que é da nossa função como adorador, de ser sacerdote para adoração. Então, a gente tem que lembrar disso. Esse é o que a igreja é. E também pelo que ela faz, mas principalmente pelo que ela é, tá bom? Tem que lembrar disso. A igreja está ligada intimamente com essas 3 verdades preciosas. O Deus Trino que nos salva, o propósito de Deus em glorificar a si mesmo, tá bom? Então, continuando, para pensar um pouquinho, e aí, eu tinha pensado se a gente conseguisse fazer pelo Zoom, a ideia era dar uma oportunidade para vocês falarem. Se vocês quiserem comentar depois, eu tenho acesso aos comentários e mais para frente a gente pode utilizá-los, tá bom? Mas se não, fica só como reflexão para vocês. Primeiro, normalmente nós pensamos no nosso relacionamento pessoal com Deus. Você já havia pensado sobre a relação comunitária da igreja com Deus Trino? E aí eu vou além. Estava fazendo um curso agora de teologia, e no curso se debate muito entre o que a gente esquece de uma coisa, e isso foi muito forte nos últimos 30 anos, depois da maior liberdade, 30, 40 anos, maior liberdade de comunicações, então as barreiras foram derrubadas de comunicação e tal, mundial. Mas se a gente tivesse levado esse papo há 50 anos atrás, não seria tão assustador, porque as pessoas tinham uma consciência coletiva maior do que uma consciência pessoal. Só que hoje a gente pensa muito mais na gente primeiro, e a igreja justamente é um contraponto a isso. Então, você já havia pensado nisso, de que a relação com Deus, com esse Deus Trino, passa pela relação que a gente tem comunitária com a igreja? Passa que algumas promessas que... Você vai ler o Velho Testamento, principalmente, até mesmo o Novo Testamento, inclusive Apocalipse, você vai ver que tem muitas promessas para nações, tem muitas promessas para povos, para clãs, e Deus trata no coletivo. Algumas promessas são individuais, outras são no coletivo. Você já tinha pensado nisso? É algo para a gente refletir. 2,
De que formas a igreja traz glória a Deus? Pelo que ela é e pelo que ela faz. Que atributos a igreja tem que ela traz glória a Deus? Que atributos ou que ações a igreja faz que ela acaba trazendo glória a Deus? É para a gente pensar também. E, diante do que a gente acabou de discutir aqui, a igreja é importante aos olhos de Deus? E qual que é o problema da gente menosprezar a igreja? Para a gente refletir um pouquinho, tá bom? Vamos lá. A família do pai. Quando a gente pensa na família do pai, a gente tem que entender algumas verdades. A primeira verdade é que os cristãos são adotados por Deus como seus filhos, tá bom? E eu gosto muito da maneira que o Senhor nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina a orar, em Mateus capítulo 6, e Lucas depois no capítulo 9, se não me falha a memória, Jesus repete o famoso Pai Nosso, em que a gente começa falando Pai Nosso. É um privilégio tremendo a gente saber que o Deus Criador de tudo é o nosso Pai. Que é Ele quem nos salva, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos garante. É algo sensacional, é algo surreal. Esse Deus escolheu nos adotar. Tem referências na revista, aí, tá bom? Em 1 João, em Tiago, a gente tem em 1 Pedro, várias referências a essa adoção do Senhor, tá bom? O pastor André, inclusive, hoje pregou sobre isso. Depois, lembra que nós estávamos longe. Então, nós estávamos longe, éramos, por natureza, inimigos de Deus. Só que agora nós não estamos longe. Poxa, mas eu sou um crente tão fajuto. Eu vou falar assim, irmão, vamos dar glória a Deus, porque você está vendo que você é um crente fajuto, mas vamos deixar de ser fajuto, vamos ser um crente perto de Deus. E a atitude nossa é curiosa, porque quando a gente está longe de Deus, a gente sabe que está devendo, mas a gente tem medo de chegar perto. A gente tem medo da luz, porque a luz revela, a luz traz os pecados à mostra, a luz traz iluminação para as coisas mais obscuras da nossa vida, aqueles pecados que a gente quer esconder, aqueles pecados que a gente mente para a gente mesmo. Mas quando a gente está chegando cada vez mais perto de Deus, esses pecados vão sendo trazidos à tona, e nós temos que mudar a nossa vida. Isso não é fácil. E isso faz parte do que é a família, pertencer à família do Pai. Tá bom? A gente estava longe, a gente foi aproximado, mas essa aproximação nos leva também a querer ser santos, ser cada dia mais parecidos com o caráter do Senhor, ter renovação da nossa mente, como está lá em Romanos. Tá bom? Esse Deus que nos aproximou, como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 13, ele exige que a gente comece a se parecer cada vez mais. Isso não nos salva, tá? Mas é uma característica daqueles que já foram salvos. Então, se você não tem esse tipo de incômodo com o pecado, se você peca e está tudo bem na sua cabeça, tem alguma coisa errada. Não deixe de procurar liderança, professores, pastor, não deixa, peça ajuda. Ó, pastor, eu tenho dificuldade, professor, eu tenho dificuldade nessa área, não sinto que eu estou querendo abandonar, ou eu não consigo, eu não tenho forças, eu já joguei os pontos, não importa. Procure sua liderança, tá bom? Os presbíteros, diáconos da nossa igreja, nos procure. Nós fomos predestinados para o próprio Deus. Isso é lindo. Isso, ele mesmo nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Isso é maravilhoso. Você pensar nisso, Deus já conhece a gente antes da fundação do mundo. Acho que eu já compartilhei com vocês um momento de profunda reflexão em que eu tentei entender quando eu fui salvo. E a conclusão que eu cheguei é que eu fui salvo no dia que o Senhor me predestinou para ser salvo. O dia que ele me escolheu, ele falou, você está salvo. Ali foi quando a coisa aconteceu. Então eu achei sensacional de pensar dessa forma. Puxa, Deus já pensa em mim lá atrás. Que algo maravilhoso. Eu fiquei estupefato com esse tipo de pensamento. Agora, como eu já havia formado, né, o custo é o da santificação e a disciplina. A palavra disciplina e discípulo tem a raiz muito parecida. Não tem como fugir. E passar pela igreja é uma forma da gente ter disciplina. A gente normalmente tem disciplina num contexto negativo, mas a disciplina, a palavra de Deus nos traz exemplos, inúmeros exemplos de disciplina, em que não necessariamente a gente está falando só de pegar pesado, de disciplinar o filho, de cantinho do castigo. Não é isso. A disciplina o atleta usa
O próprio Paulo menciona isso várias vezes, que ele esmurra o seu corpo. Disciplina, no nosso caso, e o custo da santificação, é a gente lutar contra a nossa natureza, para buscar a natureza do Senhor. É isso que é a disciplina. A disciplina se traduz em, talvez no primeiro momento, ou naquele momento que a gente está exercendo, ou sendo exercido disciplina na nossa vida, seja um momento de incômodo, mas no longo prazo é o que nos faz crescer, é o que nos faz ser fortalecidos, é o que nos faz aproximar de Deus. É algo sensacional, é uma bênção a disciplina, tá bom? E agora falando como pai, tem N pesquisas aí, inúmeras pesquisas, perdão por usar esse N tantas vezes, mas inúmeras pesquisas mostram que, na verdade, a criança, quando o pai ele não disciplina, ou que ele não se, a criança entende que o pai não se importa. E em Hebreus, o Senhor fala que é justamente o contrário, que ele se importa tanto, em Hebreus 12:10, que é por isso que ele institui a disciplina, tá bom? E a igreja é uma das maneiras de se utilizar disciplina. E aí João pega aquela barra que já é difícil da gente entender, e João joga ela ainda mais alta, que é o seguinte: não há como falar que ama a Deus sem amar a sua igreja. Eu vou repetir porque é pesado. Não há como falar que ama a Deus sem amar a sua igreja. 1 João 4:20 diz: quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mas aquele irmãozinho é tão difícil de lidar. Eu concordo, talvez eu seja esse irmão difícil de lidar, talvez seja um outro irmão, mas Deus é soberano. Você já parou para pensar que foi Deus que colocou esse irmão no teu caminho para poder disciplinar você, para poder tratar você, para que você ore por ele, para que você aprenda a lidar com ele? Invariavelmente, o Senhor coloca no teu coração um amor por esse irmãozinho difícil que você jamais imaginava que poderia ter, e você começa a se compadecer e termina até gostando desse irmão. É uma coisa meio surreal, mas a verdade é essa, e João fala com muita propriedade. Não há como falar quem ama a Deus sem amar a sua igreja. Então, de maneira semelhante, quais são as implicações práticas de sermos família do Pai para a nossa vida de igreja? Ou seja, se você é filho, esse irmãozinho, eu dei um exemplo de um irmãozinho chato, mas você pode pegar qualquer um, na sua ótica ele é chato, tá? Você pode pegar qualquer um, foi o Senhor que colocou ele lá. E qual a implicação da gente ser família? A gente tem o mesmo direito. É meio complicado, né? E você vê depois a maneira, as parábolas que Jesus contava, do filho pródigo, dos trabalhadores com salário que trabalhou desde de manhã e o outro que trabalhou no final, a maneira que eles se portam. E a gente, muitas das vezes, a gente tem esse mesmo tipo de comportamento. Vamos pensar um pouco nisso. E mais uma vez, eu falei isso 3 vezes, falando na quarta. Faz sentido alguém dizer que ama o pai, mas se recusa a amar a família dele? Não, não dá. Se a gente, João fala isso com muita propriedade, se a gente não ama aquele que a gente vê, como pode amar aquele a quem não vê? Principalmente depois de saber que aquele que não vê manda a gente amar aquele que a gente vê. Tá bom? Seguindo, a gente também começa a participar do corpo do filho. Tá bom? A gente continua a participar do corpo do filho. Se somos corpo, Cristo é a cabeça. Isso muda tudo, porque a cabeça comanda e nós obedecemos, o corpo todo obedece, a gente segue a direção que Cristo der, a gente segue o passo que Cristo ordenar. Ele é a cabeça e é a ele que a gente é sujeitado. A gente se sujeita dessa maneira, tá bom? Logo, se somos corpo de Cristo, e note a ênfase no de Cristo, pertencemos a ele. Mas nós estamos interligados uns aos outros como membros desse corpo. Não tem jeito. Um é braço, o outro é mão, o outro é dedo, o outro é pé, o outro é virilha, o outro é patela. Não importa. Cada um tem a sua função. Ele dá um exemplo aqui bastante esdrúxulo no final, mas que todo mundo vai entender. Quando a gente bate o dedinho do pé, não é a cabeça só que sente, é o corpo inteiro que sente. Dá uma aflição absurda. Então não dá para a gente ignorar só porque é o dedinho do pé, que está lá escondidinho. Não. Todos eles têm sua função e a gente deveria sentir. E se a gente está no mesmo corpo, implica que a gente tenha união. Essa união implica que quando a gente está junto, isso é maior que diferenças étnicas e sociais.
Nós estamos vivendo um contexto bastante agressivo em relação ao racismo. Não só ao racismo, mas também ao racismo, talvez principalmente vitimado aí pelas situações que ocorreram nos Estados Unidos e alguma coisa aqui no Brasil também. Então, e aí vem aquele movimento de vidas negras importam e tal. E se a gente entendesse isso como cristão, que a nossa união é maior que diferenças étnicas sociais, o mundo seria muito diferente. A gente não precisaria falar que vidas negras importam e também não precisaríamos falar de outro lado que, mas as outras também. Esse tipo de papo não aconteceria. Todos nós entenderíamos que somos feitura de Deus. Alguns são do seu povo, outros não são do seu povo. Mas a gente sabe que para ser do povo de Deus, a gente tem que entender que isso é maior que diferenças étnicas e principalmente sociais. Você vê Paulo escrevendo, ele trata o escravo e o senhor do escravo da mesma maneira, fala que um deve ao outro. Ele não veio para derrubar no sentido de promover revolução física, mas é uma revolução muito mais forte, em que o escravo pode passar a olhar para o senhor de uma maneira que até então ele não conseguia, e o senhor pode olhar para o escravo de uma maneira que ele jamais pensaria. Então, o corpo de Cristo, ele é maior que as diferenças étnicas, sociais, de escolaridade, de instrução, cultura, não importa, de dinheiro, de cargo, não importa. Quando somos corpos de Cristo, estamos todos debaixo da mesma, do mesmo mandamento, né? Porque lembra que Paulo também fala muito sábio, eu acho isso genial. O que nós temos, está em 1 Coríntios, me fugiu agora, mas a citação é: o que não temos que não nos tenha sido dado. O que não temos que não nos tenha sido dado. Por quem? Pelo próprio Deus. Então não somos merecedores de nada. Se nós temos um talento, o Senhor deu. Se nós nascemos numa determinada família, foi o Senhor que nos designou para nascer. Tanto mais privilegiado aos olhos de um, ou menos privilegiado aos olhos dos outros. Foi esse Senhor soberano que colocou. E dentro do corpo de Cristo, isso não pode ser barreira. Segunda implicação, interligação. Dependemos uns dos outros. Não tem como fugir desse contexto. Não dá para a gente dizer que a gente não precisa do outro. Eu não preciso daquele irmão. Quem falou? Quem falou que você não precisa daquele irmão? Talvez na sua ótica pecadora, você não precise. Mas na ótica do Senhor, é aquele irmão que vai te salvar. Vou dar um exemplo bem curioso. Quando a gente voltou para São José, eu precisava entregar a casa pintada, e eu tinha lá um período para fazer, eu não tinha condição de contratar, não ia dar tempo, e eu orei ao Senhor, e eu falei: Senhor, o que eu faço? E aí eu lembro que tinha um grupo de WhatsApp, se eu não me falha a memória, da igreja que a gente estava frequentando na Jaguariúna, a gente orou, e pediu lá no grupo: irmãos, alguém poderia ajudar aqui e tal? E aquele irmão que eu não tinha o menor contato, aquele cara que eu sabia o nome, Malemar, conhecia a esposa, foi justamente aquele que o Senhor designou para me ajudar, pintou a casa comigo, ficou comigo até o final. Minha família já tinha voltado para São José e eu fiquei lá com o camarada 2 dias. Assim, é algo sensacional. Eu só estou dando um exemplo de como o Senhor cuida, e às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera, e é por isso que nós somos um corpo. E o trabalho daquele irmão, eu tenho uma gratidão, assim, sensacional, inexplicável. Eu tenho uma gratidão ao Senhor, obviamente, mas aquele irmão se dispôs a ir. Então, como que a gente não pode falar? Às vezes você tem uma dificuldade e você não fala, e a igreja às vezes não está sabendo. E, poxa, irmãos, alguém pode me ajudar nisso daqui? E Deus levanta, ora, se o Senhor falar para você falar com as pessoas, o Senhor vai preparar já as pessoas também para cuidar. É algo sensacional, é emocionante até pensar dessa forma. E o Senhor prepara, tá? O Senhor prepara. Sintonia. Se um sofre, todos sofrem. Nós temos orado muito por irmãos que estão padecendo aí de enfermidades. Tivemos uma recém-perda da mãe de uma irmã querida, a Gabi, da Manu, a Dona Marina, nossa querida Dona Marina. Perdemos a Dona Marina. Não dá pra gente... Tudo bem, você pode não ter uma ligação mais próxima de um irmão ou de outro, e eu entendo isso. Mas não dá para a gente, como irmão, não se sensibilizar. Na verdade, a gente deveria ter uma ligação mais próxima com esses irmãos, seja porque é de coração, ou seja porque é deliberado. Então, o irmão, às vezes, está passando um perrengue,
e a gente fica olhando de fora, a gente olha de longe, e às vezes o irmão está no perrengue e a gente fica com medo de parecer chato, ou fica com medo de querer se intrometer na vida, mas às vezes aquele irmão está sem força até para pedir ajuda. Então, se você vê o irmão sofrendo, sofra com ele. Puxa, mas eu não sei o que fazer. Fica do lado dele. Não faz isso. Fala para ele, irmão, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu estou aqui. E se o Senhor te mandou lá, ele vai te dar instrução também. Então, a gente tem que aprender a chorar com os que choram. Agora, nós também temos que aprender a se alegrar com os que se alegram. O chorar com os que choram é meio simples. Mas, às vezes, o irmão, acontece alguma coisa legal na vida dele e, infelizmente, às vezes, algumas pessoas têm inveja. Parece que se sentem mal por isso. Gente, vamos nos alegrar. Fica feliz pelo irmão. Puxa, o irmão conseguiu completar um determinado grau da escola. Glória a Deus. O irmão trocou de casa. Glória a Deus. Aquele irmão que não tinha casa, pagava aluguel, comprou a sua casinha. Puxa, vamos ficar felizes com ele. É um aniversário de um irmão. Vamos ficar felizes com ele. Se um sofre, todos sofrem. Se uns se alegram, todos alegram. Tá bom? E por último, mas não menos importante, é a extensão que a gente ser corpo do Filho. É que nós tornamos o evangelho visível. Hoje, infelizmente, eu tenho que falar isso com dor no coração. Que hoje a igreja não torna o evangelho visível, porque a igreja acaba não estendendo, não entende esse negócio do seu corpo. A gente vai muito mais atrás das nossas diferenças do que das coisas que nos aproximam, tá bom? Eu não estou dizendo, existem muitas heresias sendo pregadas, existem muitos comportamentos equivocados, contrários à palavra de Deus, e em relação a isso a gente tem que ser cético, a gente tem que ser realmente, não seguir, a gente não pode dar continuidade. Mas tem muita coisa que a gente acaba não levando adiante e que acaba tornando o evangelho invisível. O pastor André fala isso para mim no privado, já falou isso na igreja também. A gente é muito conhecido pelo que a gente não faz, mas a gente não é conhecido pelo que a gente faz. Eles conhecem muito a gente, vocês não fazem isso porque são crentes, vocês não fazem isso porque são crentes. Mas a gente esquece de mostrar o que a gente faz porque a gente é crente. Ou nós anunciamos a palavra do Deus vivo, aquela palavra que traz reconciliação das pessoas com o próprio Deus. Nós anunciamos uma palavra que é muito maior que qualquer outra coisa, que não tem pagamento. Então, assim, a gente tem que entender que o que a igreja faz, a extensão da igreja, torna o evangelho visível, tá bom? E isso implica em tudo. As caneladas que a gente eventualmente vem a dar aí para fora da porta da igreja, a gente também vai afetar o evangelho. Não tem como, nós estamos interligados. Para refletir, então, mesma coisa. Pelo menos 3 implicações práticas de sermos corpo do Filho para a nossa vida de igreja. E aí, mais uma vez, um desafio. Faz sentido dizer que temos comunhão com Cristo, mas nos recusamos a unir-se ao seu corpo? Faz sentido isso? Por que faz sentido? É complicado, é um desafio interessante. Por último, mas não menos importante, nós somos templo do Espírito. Lembrando que Efésios capítulo 2 aqui, no finalzinho, versos 21 e 22, né, a igreja é chamada a ser um santuário dedicado ao Senhor. A gente também é chamado a andar em pureza. A gente também é chamado a ser casa espiritual, como diz Pedro. É um edifício e santuário de Deus. O pastor André hoje pegou muito disso daí, falou da gente ser pedras vivas, né? Tudo isso tem a ver com a gente receber o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo agir dentro da gente. Tá bom? A gente não deixar, porque ele pode fazer o que ele quiser, mas principalmente a gente fazer aquela parte que ele colocou sobre nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. E é através da igreja, que é casa espiritual, para ser morada de Deus no Espírito. Não é à toa que Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Não é um só. Ele não falou qualquer um. É óbvio que a gente, quando está solto, a gente está... estamos aí no mundo, fora da igreja. Eu não gosto de separar, porque para mim, a gente é cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as semanas do ano. Não tem como a gente separar. Mas o fato é, quando a gente não está dentro daquela instituição, igreja, quando a gente está no nosso cotidiano, às vezes trabalhando sozinho, fazendo alguma coisa sozinho, a gente obviamente pode orar, a gente continua sendo o templo do Espírito Santo,
Mas eu quero que vocês entendam que essa é uma situação de exceção e não de regra. A regra é que nós estejamos juntos para ser casa espiritual, morada de Deus no próprio Espírito, como diz lá no texto de Efésios que a gente leu, tá bom? A igreja é chamada a ser um santuário dedicado ao Senhor. Quando estamos juntos louvando, e como o pastor mencionou hoje, é o 13º domingo que nós estamos aí longe, como é difícil. Às vezes a gente vai para a igreja e nem está afim de ir para a igreja, mas quando chega lá, os outros irmãos estão em comunhão uns com os outros, estão em comunhão com Deus, e aquele ambiente, de certa forma, você começa a ser alimentado, inclusive, por observar os seus irmãos. Nossa, seu irmão está perto de Deus, o que Deus está fazendo na vida dele? Senhor, faz na minha vida também. E o Senhor começa a trabalhar na gente, algo sensacional. A gente realmente, como igreja, é um santuário dedicado ao nosso Deus. Importante também, uma vez que todos são templo do Espírito, e que juntos a gente é chamado para ser morada no Espírito, nenhum crente é dispensável. Não dá para a gente virar e falar para o irmão, aquele irmão não importa. Agora, aqui nós temos que fazer uma ressalva, tá? Porque o crente de verdade, ele nenhum é dispensável. Mas os outros irmãos, aqueles que, infelizmente, não fazem parte desse rebanho, ou não estão no momento de serem colocados nesse rebanho, o próprio Jesus nos deu instruções de como atuar com eles, né? Mateus capítulo 18. A gente tem que fazer uma separação. Porque às vezes você fala assim, poxa, mas e aquele irmão? A gente vai atrás, a igreja vai atrás. Pelo menos deveria ir, é o nosso papel ir, tá bom? Não posso falar de todas as igrejas, posso falar da nossa. A igreja tem que ir atrás, a gente vai atrás, a gente busca a pessoa. Mas às vezes a pessoa não faz parte desse aprisco. Às vezes o aprisco dela é outro. E tudo bem, que ele seja feliz lá, que o Senhor o abençoe, que ele cresça. A gente só pode desejar que a pessoa cresça naquele lugar. Essa é uma característica de igrejas saudáveis. Nós queremos que as pessoas que saírem eventualmente da nossa igreja saiam debaixo da bênção. Mas aqueles que não querem ter um compromisso com a nossa igreja, a gente não dispensa eles, a gente continua pregando o evangelho. A gente só não trata eles como crente. Olha, eles não têm um compromisso com a igreja de fato. Então, acho que ele não entendeu ainda que o evangelho nos chama para fazer parte da igreja. Tá bom? A consequência da aceitação do evangelho de Cristo é que a gente seja inserido dentro do corpo dele. Então, nesse caso, ele como ser humano, a gente vai pregar o evangelho a ele, mas a gente não tem muito mais o que fazer, porque ele não tem um compromisso com a igreja. A gente vai ver nas outras aulas em que, por exemplo, o fato de participar da igreja regularmente, assistir um culto, que é a coisa mais simples que tem, regularmente, já diz que a pessoa tem um compromisso com a igreja. O fato de servir em ministérios já mostra que a pessoa tem um envolvimento. Agora, se você não é envolvido com a igreja no sentido, não tem uma frequência junto da igreja, você não se aproxima de irmãos, você não participa de nenhum ministério, você não está disposto a colocar os seus serviços, e eu vou chegar nesse ponto, ao dispor das outras pessoas, a pergunta é que, será que você é um crente? Será que você já entendeu realmente o que é o evangelho? Será que você entendeu? Por quê? Nós somos chamados para sermos sacerdotes uns para os outros. E isso muda tudo. E esse talvez seja o grande negócio da gente estar dentro da igreja, é que Deus nos trabalha para que nós possamos servir a outros. Né? Então, nós não somos feitos sacerdotes, o Senhor não nos chama para que nós nos abençoamos, nos autoabençoemos, vamos chamar assim, mas que a gente possa ajudar a carregar as cargas uns dos outros, para que nós possamos nos apresentar como igreja santa, indesculpável. É um pouco diferente o contexto. Nós somos feitos sacerdotes para acessar uns aos outros. Nós ministramos e intercedemos uns pelos outros, para servir aos irmãos na sua aproximação com Deus. Essa talvez seja o grande ponto de quando eu estou servindo. Puxa, eu estou servindo a igreja. Mas você não está servindo por você está servindo pelos outros. Se você está servindo por você, o Senhor tem que tratar o seu coração. Porque você não está fazendo isso para você se sentir bem. Na verdade, o fato de você ter sido chamado pelo Evangelho já deveria ser um motivo para você estar feliz em toda a sua vida. O que vai acontecer na sua vida de agora em diante é lucro. Porque o que pode ser
pior do que passar a eternidade afastado de Deus. Eu não enxergo uma alternativa pior do que essa. Tá bom? Deus já se reconciliou com você, te inseriu dentro do corpo dele, e agora te chama para participar com seus dons e talentos, para servir outros irmãos na sua aproximação com Deus. E eu posso falar isso de cátedra, meus irmãos. O quanto é bom colocar os seus dons e talentos e ver os irmãos se aproximando de Deus. Não tem preço. Não tem preço. É algo maravilhoso. Você olha e fala, toda honra e toda glória ao Senhor. E aí você começa a entender por que o pastor Evaldo sempre fala isso. Toda honra, glória ao nosso Deus. Porque é Ele quem dá o talento, é Ele quem capacita. E quando você se dispõe a colocar isso a serviço desse Deus para abençoar outros irmãos, é algo maravilhoso. Você vê o irmão crescendo na fé, é algo sensacional. E essa é a maior ironia. Quando você menos espera, você também está crescendo. Você está realmente você está cumprindo a função para a qual você foi chamado. Isso é maravilhoso, é lindo. Eu já estou caminhando para o final. Quais são as implicações práticas de sermos templo do Espírito para a nossa vida de igreja? Mais uma vez, a perguntinha. Faz sentido afirmar ser habitado pelo Espírito, mas achar que não tem problema nenhum ter um buraco com uma pedra a menos no edifício de Deus? Faz sentido isso daí, irmãos? Não faz sentido. Eu tenho certeza que o Deus que chamou você também colocou alguma coisa para você poder exercer. Às vezes você pode falar, puxa, mas eu só vou no culto. Mas só o ir no culto você encoraja outros irmãos. E quem sabe durante esse ir ao culto regularmente, o Senhor já não começa a preparar uma coisa diferente para você. Ele começa a mostrar para você que há uma dificuldade na igreja dele, que você está vendo. E às vezes, é curioso isso, às vezes há um problema na igreja na sua ótica que não há problema na ótica de outros irmãos. E aí você olha e fala, puxa, mas só eu estou vendo? E a resposta para isso pode ser, sim, só você está vendo. E aí a sua pergunta vai ser, então tá, o que pode ser feito? Aí você vai falar, Senhor, o que eu posso fazer? Às vezes o Senhor te chamou para justamente cumprir aquele buraquinho que tem ali, que a igreja tem, e você é o cara perfeito para encaixar ali. A gente viu isso acontecer já N vezes, tá bom? Se dispõe, irmão, se dispõe. Comece com o mais simples, você não precisa começar, não sei, na sua ótica, o que é mais complexo, dar uma aula de escola bíblica, fazer uma pregação, cantar lá na frente, eu não sei. Mas você não precisa começar com isso. Você pode começar e deve começar sendo fiel no culto, sendo fiel nas ofertas, sendo fiel no seu dízimo, sendo fiel na cesta básica, sendo fiel na aproximação dos irmãos, sendo fiel em sorrir o irmão, em apoiar, em chorar com o irmão, em orar pelos irmãos. É simples, mas olha como é profundo tudo isso. Não é porque ele é simples que ele deixa de ser importante. Ele é muito importante. E eu gosto muito de ler biografias, em especial de grandes homens de Deus, e é uma coisa curiosa que você vê esses gigantes de Deus, quando chega no fim da vida e perguntam para ele, como é que você consegue ser tão grande? Eles falam, olha, eu leio a Bíblia, eu oro pela igreja, eu participo da comunhão dos santos, eu sempre estou na ceia, e me identifico com os irmãos. Aí você fala assim, nossa, que irmão humilde. Não é que ele é humilde, é que o foco dele não está nele. Ele é humilde, obviamente, mas não é isso, é que o foco dele não está nele, o foco dele está no que o Senhor chamou ele para fazer. E perto do que o Senhor chamou ele para fazer, não dá para a gente nem se achar melhor, nem pior. Dica, hein? Leiam de novo, Ego Transformado. Conclusão. Nós somos responsáveis para que a igreja seja edificada. Tá bom? Os ministros da palavra foram dados a fim de treinarem e aperfeiçoarem os santos para o serviço aos próprios santos. Então, é uma cadeia. A gente ensina, a gente ajuda para que as pessoas se aperfeiçoem, mas para que elas se aperfeiçoem? Para que elas coloquem isso ao dispor de outros. Essa é a única regrinha que o Senhor coloca para a gente. Você recebe, de graça você recebe, de graça você dá. É dessa forma. Faremos bem se nos atentarmos ao aviso de Paulo, de não menosprezarmos a igreja de Deus, que está lá em 1 Coríntios 11, 22. É uma bela de um aviso que o apóstolo Paulo nos dá. Reflexões finais. Por que pensamos que só pastores são responsáveis pela saúde da igreja? A igreja é ruim, a culpa é do pastor. A igreja é maravilhosa, é mérito do pastor. Será? Pastor pastoreia sozinho? Pastor
Ele consegue atuar tanto assim na vida de todos? Será que é isso? Será que a gente também cobra demais? Ou nesse sentido da frase de cobrança. Poxa, a igreja, eu queria tanto uma palavra, eu queria tanto um aconselhamento, mas o pastor está em casa agora porque ele não pode, está enrolado, não consigo conversar com ele. Poxa, mas você não tem um outro irmão que você pode conversar? Será que é só o pastor? Ou, melhor ainda, será que você não pode fazer alguma função das que o pastor hoje está desempenhando? Talvez você não tenha conhecimento, mas será que ao invés de você falar, pastor, vai lá e atende o fulano, será que não seria legal falar, pastor, o que eu posso fazer para atender o fulano? O senhor me ajuda? O senhor me ajuda a crescer na fé para que eu possa atender melhor fulano, beltrano, cicrano? Pense nisso. Se você ler lá, é óbvio que o pastor tem toda uma prerrogativa para o pastor, presbítero, diácono, mas, se você olhar bem, o Senhor adicionava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não era adicionado à liderança do pastor, era adicionados à igreja, independente de quem são os líderes. 2, você sente que tem feito a sua parte para a edificação da igreja? E aí é uma reflexão que só você pode fazer, só você pode responder. Você tem feito a sua parte? Por último, que atitudes práticas você poderia tomar hoje a fim de cooperar para a saúde da igreja? Não estou dizendo para você prometer, vou orar 1 hora todo dia pela igreja, porque você vai orar hoje, amanhã você já não vai orar. Mas será que você não pode ter uma listinha diária de 5 irmãos para você orar? 3? 1? E orar por esses irmãos? Será que você não pode fazer isso? Será que você não pode pegar esses irmãos que você ora, mandar uma mensaginha para ele e falar, irmão, tá tudo bem, tenho orado por você. Se você precisar de algo mais, estou por aqui. Será que isso não é uma atitude que você já poderia tomar para cooperar para a saúde da igreja? Amém, meus irmãos? Poxa, deixa eu voltar aqui então. Vou terminar Vou parar de compartilhar. Como é que eu faço? Parei de compartilhar. Bom, queridos, obrigado. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui do YouTube. Estou vendo aqui que já estourou, já voltou, travou, aqui já está certinho. Nossa, tem um montão de comentário, eu não vou conseguir ler todos, não. Tá bom? Obrigado pela participação de vocês, meus irmãos. Muitas saudades de todos, tá bom? Espero que em breve a gente possa estar juntos. De vez em quando eu vejo um ou outro por aí, a gente se encontra em um lugar ou outro. E, enfim, espero que em breve a gente possa estar junto, tá bom? Queria encerrar com uma oração. Queria que você me acompanhasse nessa oração, ok? Deus querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estudar juntos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos transportou dos nossos pecados para a tua igreja, Senhor Deus, do mundo perdido para um mundo de esperança, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigado por tantos irmãos que o Senhor acaba colocando, Deus amado, no nosso caminho, seja para nos orientar, ou seja para ser orientados, Pai. Obrigado pela vida de tantos irmãos que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela Igreja Cristã Evangélica do Bosque, Senhor, que o Senhor levantou, Pai. Essa igreja é tua, essa igreja vive para te glorificar, Senhor. Peço que o Senhor cuide para que a gente possa cumprir a tua palavra, que a gente possa anunciar o teu evangelho, que a tua palavra, Senhor, os teus mandamentos sejam o centro da nossa igreja em tudo, Senhor. Que todos os ministérios existam para cumprir a tua grande comissão, ó Deus, para discipular as pessoas para o aperfeiçoamento dos santos, Pai. E que o amor da nossa igreja seja um amor, Senhor, que venha do Senhor. Peço que o Senhor abençoe o pastor Evaldo, corpo de pastores, presbíteros e diáconos, para que nós possamos, professores, líderes, para que todos, Senhor Deus, possam colaborar, para que a tua igreja cresça, para que sejamos uma igreja saudável, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, é isso. Um bom domingo a todos. Muita saudade. Espero que em breve a gente se encontre, tá bom? Tchau para vocês. Até mais.